Tem muita gente que tem aí um receio de fazer um preenchimento. Mas é uma técnica tão legal, pode resolver tanta coisa, se muito bem indicado e muito bem feito. Convidamos a dermatologista, a doutora Carla Bortolotto, mais uma vez. Bem-vinda. Sempre um prazer tê-la aqui. Obrigada, Carol. Para falarmos dos mitos e das verdades que estão neste universo do preenchimento. Antes da gente começar, doutora, a gente até conversava lá na maquiagem, e a gente sabe que quando a gente está falando na medicina e até de tratamentos estéticos, tudo isso evolui muito. Então, o preenchimento de hoje não é o mesmo de 5 anos atrás, certo? Certo. Tudo evoluiu. O material, a forma de aplicação. A gente pode considerar que sim, todos esses aspectos. Sim, isso é uma realidade e cada ano que se passa, além da gente aperfeiçoar as nossas técnicas, porque eu acho que quanto mais a gente vai aplicando, mais discernimento a gente vai tendo do quanto colocar, do que não colocar, de que região. Tá. E fora isso também, as técnicas que estão sendo utilizadas hoje em dia são técnicas mais seguras, mais eficazes e com resultado muito mais natural. Tá. Então você vai ter um resultado de uma pele descansada, uma pele que, na verdade, o principal é a prevenção. Então as pessoas comentam, mas eu vou fazer preenchimento cada vez mais nova. É igual a gente conversou já sobre a toxina botulínica. A gente tem feito, sim, procedimentos em quantidades menores, com mais cautela, mas sim, quanto mais novas, para evitar a flacidez da pele, evitar a formação das rugas, evitar aquele aspecto cansado e que depois de um tempo, quando já está formado, a gente vai ter que gastar muito mais tempo, muito mais dedicação para se ter o benefício que a gente tem hoje já disponível. Sem dúvida. Vamos começar com o primeiro mito ou verdade? Já eu mostro um vídeo para vocês e a gente tem uma bonequinha hoje, a Monique, um beijo para a Luke, que nos emprestou, para a gente mostrar as áreas possíveis do preenchimento. Primeiro mito ou verdade na tela, olha lá, quero ouvir o seu, hein? O preenchimento pode ser realizado em pessoas de qualquer idade, isso é mito ou é verdade? Isso é mito. É mito. A gente tem que avaliar muito bem a idade do paciente. Não vamos fazer aplicações em crianças, em pessoas adolescentes. Eu tenho muitas adolescentes e pessoas mais novas que vão no consultório, que hoje está o boom de fazer boca, fazer aquele contorno. Tem muitas celebridades internacionais que estão preenchendo cada vez mais novas. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu coloco como mito por quê? Para a gente não incentivar, porque eu acho que existe a prevenção, e existe também o exagero. O exagero, perfeito. Então, a gente está com categorias de imagens, né? Que você tem que ter uma boca tal, você tem que ter um contorno tal, você tem que ter aquele tipo característico. E isso não é legal, porque toda vez que a gente faz um preenchimento com ácido hialurônico, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá. Posso mostrar aqui? Pode, claro, está aqui. Que é um preenchimento, que é um produto que ele é derivado de, na maioria das vezes, proteína animal, e que ele é passado por vários processos de lavagem e ele é aplicado na pele. O ácido hialurônico, a gente tem ele no nosso organismo. Tá. E com o passar do tempo, a gente vai tendo fatores que ajudam a preservá-lo e fatores que ajudam a destruí-lo. Certo. Então, esse ácido hialurônico, quando a gente aplica ele na nossa pele, qualquer região que for, do rosto ou também do corpo, que existem algumas indicações, ele cria como se fosse um granuloma. O que é um granuloma? É como se fosse um saquinho que dentro tem esse ácido hialurônico. Com o passar do tempo, esse saquinho vai absorvendo e você perde, porque é um procedimento com um produto absorvível. Certo. Certo? Então vamos pensar que a gente preencheu uma menina muito novinha que ela queria uma boca grande. Toda vez que a gente põe este produto na pele da paciente, cria-se esse biofilme, que é como se fosse um granuloma, que é seu, que é meu, e cada um tem a característica e a quantidade de bactéria específica de cada corpo. Entendi. Então assim, ela vai e preenche, daqui a pouco, 6 meses, ela vai e preenche de novo. Toda vez que eu vou repreencher este paciente, eu tenho o risco de romper este biofilme e às vezes as bactérias que estão ali naquele lugar, se existir, que pode existir, eu vou eliminá-las e eu posso ter efeitos colaterais. Então o preenchimento ele tem que ser feito com a indicação médica, com a aplicação feita por um médico que tenha aptidão por isso, e ele tem um tempo também de intervalo entre essas aplicações.
Qual seria a idade mínima, então, para a gente fechar essa parte da idade no seu Depende conceito? muito, Carol, depende muito da idade mínima. Mas, normalmente, quando a gente indica o início de um tratamento estético ou também de cada paciente, às vezes tem uma menina mais nova que vem com vinco muito marcado, que aquilo atrapalha a qualidade de vida dela. Sem dúvida. Então, naquele sentido, ela pode ter, tipo, 25 anos e já é necessária a aplicação. O ácido hialurônico não é que ele seja contraindicado. É feito até em cirurgias oftálmicas a aplicação dele, é feito em cirurgias ortopédicas, ele é compatível com a idade, qualquer que seja ela. E para cicatriz? Olha essa pergunta, doutora, aproveitando então toda a resposta. Olha lá, quem escreveu pra gente? Paulinha, obrigada. Quando a pessoa tem uma cicatriz, a gente já falou até de cicatriz com você aqui. O preenchimento pode ter também algum efeito? Sim, sim. O preenchimento a gente indica no caso de cicatriz de acne, algumas vezes, ou até outros tipos de cicatrizes. Quando ela é indicada? Quando você já fez vários tratamentos para tentar superficializar aquela cicatriz, ou seja, deixar ela menos evidente, e depois você aplica Quando ela fica ainda meio fundinha, você vai e põe um pouco de produto nessa região, faz a aplicação dela e ela tenta superficializar mais ainda. Entendi. Mas também da mesma maneira que para as rugas, ela deve ser aplicada de tempos em tempos. O que determina esse tempo de aplicação é o tipo de produto, o tipo de ácido hialurônico. Então, a gente tem ácidos hialurônicos que têm uma densidade, uma concentração mais fraca, e tem ácidos hialurônicos que têm uma concentração e uma densidade mais densa. Isso quer dizer se eles vão durar mais ou menos? Isso quer dizer, isso é simplificando, é que existem outros, o crosslink, existe o tipo de ácido hialurônico, mas o maior mesmo é isso. A gente tem vários no mercado, várias marcas, e que a gente determina por região onde a gente vai aplicar. Ai, que legal. Então, de repente, nessa do bigode chinês, usa-se tal. Isso. Próximo aos olhos, a gente vai mostrar, inclusive, essas regiões. Pode ser que a gente use um outro. Isso. E aí, quem vai dizer o tempo de voltar para refazer esse preenchimento é o médico. Isso, porque vai depender do tipo de produto, do tipo de ruga e da característica de cada paciente. Às vezes, para você, ele vai ter uma durabilidade um pouquinho maior, para mim, vai ter uma durabilidade um pouco maior. Então, depende muito também, individualmente, de cada paciente. E também, doutora, sabe que eu já ouvi isso, eu acho interessante que pode funcionar também para a toxina botulínica. O quanto você está ali articulando esse rosto num sorriso, numa fala, numa expressão, que você força um pouco mais determinadas regiões e aí você gasta... E agora? É a gente que fala muito. Então, a gente não vai parar de fazer. Eu até posso dizer, porque eu não tenho vergonha dessas coisas, eu acho que é tão... Eu demorei para fazer preenchimento, mas fiz e certamente não vou viver mais sem. E eu quis que ficasse natural, que ainda mantivesse um pouquinho de ondulação e tal. Gente, porque da maneira adequada que você falou, é um negócio fantástico. Então, assim, obviamente que eu falo o tempo todo, sorrio o tempo todo, o meu vai durar menos que uma pessoa que é bem mais caladinha. Certo? Mas até para o pessoal de casa ter um contraponto, eu vou colocar o próximo Mito ou Verdade e a gente vai retomando esse tempo, 6 meses, 1 ano, 8 meses, porque eu acho que a pessoa também não tem que ficar fixa nisso. Ela tem que manter uma regularidade a ida do dermatologista, uma conversa com o profissional e estabelecerem juntos para ter mais qualidade de vida e bom senso. Sim, e também perceber, você vai perceber, olha, eu já estou achando que, por exemplo, aqui no bigode chinês, estou percebendo que está voltando, vamos ver a opinião de um médico, vamos ver, e é bom que é com cautela, Carol. Então você sempre vai fazendo um pouquinho, com a indicação e o tempo determinado, isso não tem problema. Vou deixar o próximo Mito ou Verdade na tela para vocês, olha lá, vamos ver. Tudo sobre preenchimento. Em alguns pontos onde a substância foi injetada, podem inflamar. Isso é mito ou verdade? Eu acho que a gente já pode falar de alguns pontos para aplicação do preenchimento. É mito ou é verdade que esses pontos, então, onde a substância foi injetada, eles podem inflamar? É verdade. É verdade. Há uma inflamação, então, da pele. É normal. Só pelo simples fato de eu fazer a perfuração onde eu vou aplicar o produto, ali eu já posso atingir um vaso, já ficar um hematoma, então isso já vai dar um inchaço na região, a paciente pode não ficar tão satisfeita. Mas isso faz parte do procedimento, Carol. É um procedimento invasivo em que existe sim os riscos. Quais são esses? A inflamação pode existir? Pode. Por quê? Esse produto, esse ácido hialurônico, ele tem uma
uma quantidade de endotoxinas, porque ele era de origem animal, passou por várias lavagens, vários processos de purificação, mas existe ainda algum tipo de toxina, que é totalmente compatível com a pele humana e não tem nenhuma contraindicação por esse motivo. Mas quando você aplica, a pele pode ter um processo inflamatório. Então ela pode ficar inchada, ela pode ficar vermelha, às vezes você pode ter uma região que está mais volumosa do que outra. Então a gente orienta o quê? O paciente não realizar esse procedimento caso ele vai ter alguma festa, vai para o aniversário, vai ter algum evento, porque isso pode acontecer. E isso pode ficar em torno de até 15 dias do procedimento. Só que me conta uma coisa. A gente pode usar uma anestesia local, uma pomada anestésica, isso sim. Sim, isso a gente normalmente é o preparo, né? É o preparo. Só que, vamos falar um pouquinho das regiões da aplicação, que podem ser indicações para o preenchimento, para a gente diferenciar da toxina botulínica. Vamos. Porque eu tenho a impressão, e isso era uma coisa que eu também pensava, que tudo você pode botar em qualquer lugar. Não. E não é bem assim. Vamos lá, no preenchimento, quais os lugares mais comuns? Deixa eu tirar esse aqui que eu vou derrubar. Que tem cervejinha e cigarro, que vocês vão entender daqui a pouquinho pra quê. Isso. Vamos lá. Não é pra beber, não. Não. Nem pra fumar. Não. Vamos lá. Os preenchedores com ácido hialurônico, eles podem ser feitos, hoje em dia, em vários locais do rosto, certo? Certo. O mais antigo e o que é mais determinado e tem o protocolo para realizar é no sulco nasolabial, que a gente chama, que é nesta região aqui, certo? Que é onde forma o bigode chinês, que a gente forma nessa região e também tem aqui um pouquinho abaixo do lábio. São as duas regiões que normalmente a gente faz essa aplicação desse produto. Certo. O nível de aplicação depende muito de cada preenchimento, se ele vai ser mais denso ou não. Às vezes eu posso pôr ele na camada mais superficial ou uma camada mais profunda. Isso quem vai determinar é o médico. É o médico. Então a gente vai vir a queixa do paciente, vai fazer uma análise global do rosto dele, para a gente vir aonde a gente precisa preencher e qual é esse tipo de ácido hialurônico. Perfeito. Certo? Então, primeiro a gente normalmente tem essa indicação. Vamos fazer na íntegra, fingir que a gente vai fazer a aplicação? Pode abrir a agulha? Pode. Vamos mostrar? Não pode, não vamos furar a bonequinha, tadinha, mas a gente vai fingir, enfim, tentar demonstrar aqui ao vivo como seria no consultório para as pessoas que têm curiosidade ou até receio, que quer fazer, tem a indicação, mas estão com um pouquinho de medo. Olha lá, eu fiz sem anestesia, tá? Não, a anestesia que você estava falando é normalmente um creme que a gente aplica na pele, deixa agir por 20 minutos no local e depois você retira esse creme e faz a perfuração. Existem duas maneiras de realizar esse procedimento. Ou você pode fazer ele com uma agulha, que normalmente a gente faz daí várias aplicações, vários furinhos na pele. Ou também pode ser feito com o que a gente chama de cânula, que é como se fosse uma agulha, só que na ponta dela ela é romba, ela não corta. E eu faço apenas um furinho com ela e introduzo e vou preenchendo na maneira retrógrada. Os meninos vão mostrar mais uma vez. Então, doutora, finge que você vai fazer a aplicação. Isso vai depender o quê? Do tipo de pele ou da técnica do médico? Da técnica do médico. A gente normalmente põe e vai colocando ele nessa região. Não sei se está dando para visualizar. Tá dando. Aí a gente vai colocando nessa região, por exemplo. Certo? Certo. Então, isso é um preenchimento que a gente está fazendo no sulco, na continuidade da nossa ruga aqui na região. E aí a do pele vai chinês. Levantando. E daí a pele vai levantando. É muito legal. E ele é um produto, Carol, muito maleável. É claro que eu não vou conseguir aqui, mas quando eu aplico ele nessa região, eu consigo moldar. Por exemplo, eu vou pôr aqui para vocês verem que ele é um gelzinho, ó. Se eu aperto aqui, eu consigo moldar. Aí vamos supor, eu consigo moldar ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, para conseguir o efeito que eu quero nessa correção da ruga. Tá. Se a pessoa não gostar. Se a pessoa o que não podemos gostar. fazer? Pois é, existem algumas situações em que a gente pode ter a aplicação de uma enzima chamada hialuronidase, que ela consegue diluir esse ácido hialurônico. Tá. Ela é efetiva porque ela vai tirar, porém ela não é seletiva, então ela vai também destruir o seu ácido hialurônico. Então, por isso que eu prefiro sempre fazer menos e completar com um retorno, caso for necessário depois de uns 15 dias. De desinchar. Isso. Do que
Isso. Já colocar uma quantidade. E essa enzima, a gente normalmente tem um protocolo de até 1 dia para essa aplicação. Depois ela não vai ter tanto efeito mais seletivo. Tá. Além disso, existem alguns procedimentos também a laser que a gente faz, que é a radiofrequência fracionada, que você pode aplicar nessa região e como ela é um calor, ela pode derreter um pouco esse ácido hialurônico e você ter um efeito menos prolongado. Então, de qualquer forma, hoje a gente tem uma possibilidade caso a paciente não seja satisfeita. Mas de verdade, fazendo bem feito é muito difícil não ficar satisfeita, né, doutora? Os outros pontos, só para eu mostrar em relação aqui, outro ponto que vale a pena a gente fazer, que depende de cada região, que essa foi uma opção que é na ruga. Existem alguns pontos que a gente pode aplicar, por exemplo, em algumas regiões, que daí são pontos, aqui está mostrando, como se fosse pontos, Carol, que são em bolos, que é uma quantidade que daí ele vai elevar a pele. Tá. Que ele vai ter o efeito de... Levantar. Tá. E nesse caso ele não vai ter o efeito de volumizar como aqui, também nessa região, por exemplo, não tem ruga. Mas que também pode ficar legal. Que também pode ficar legal, mas isso depende da avaliação médica, depende do tipo de indicação, se o paciente pode ou não realizar esse procedimento e da avaliação global de cada um. Muito bom. Perguntinha do público na tela. Meninas, vamos lá. Dúvidas de vocês. Um beijo, Lê, obrigada. Eu acho que é Lê, né? Acho que sim. Ou Ilê, né? Então ela está perguntando se precisa da anestesia. É só um creminho anestésico. Isso, existem alguns profissionais que até fazem um pontinho anestésico, igual aquela com lidocaína, mas não é assim, depende de cada paciente. E existe também, dentro do próprio ácido hialurônico, a presença da lidocaína. Então, a primeira picadinha que você dá, esse efeito vai ser, pode, na hora dar um pouquinho de dor e depois esse efeito acaba. Mas é um procedimento super tranquilo de ser realizado, tanto para o paciente quanto para o médico. Sem medo de ser feliz. Mais um mito ou verdade na tela, olha lá. Mito ou verdade? Podemos combinar tipos de preenchimento na mesma sessão. É arriscado ou é seguro, doutora? Mito ou verdade? Nessa situação de preenchimento de ácido hialurônico é totalmente verdade, não tem contraindicação. Eu vou pôr um ácido hialurônico de média densidade, de maior densidade. Porém, preenchimentos de classificações diferentes é contraindicado, é um mito. Que seria? Então, por exemplo, polimetilmetacrilato, ácido polilático. Mudar a classe do preenchimento, que tem indicações diferentes e composições totalmente diferentes. Nesse caso, é um mito, a gente contraindica a realização no momento dos dois juntos. E fazer uma toxina botulínica no mesmo dia que faz um preenchimento? Se ela não for aplicada na mesma região do preenchimento, não tem nenhuma contraindicação. É tranquilo. É tranquilo. Agora, tem regiões do rosto em que a gente aplica também toxina botulínica e o preenchimento. Então, os dois juntos, eles podem interferir. Mas pensando que um eu estou volumizando e estou colocando em uma camada da pele e a toxina, na verdade, ela tem um efeito mais de paralisação. Muito bom. Pra gente fechar, doutora, você trouxe aqui alimentos, laranjinha, maçãzinha, o que você quer dizer com essa nossa ilustração? Eu acho que vale a pena a gente mostrar o que vale a pena para a pele produzir o próprio ácido hialurônico, o próprio colágeno e fazer com que esse nosso procedimento, ele seja sempre, o paciente nos ajude. A última opção. Isso, mas o paciente nos ajude a manter. Então, fez um preenchimento, eu não vou sair beber, vou sair fumar, fazer coisas que eu sei que vão prejudicar, tomar muito sol. Então, ajuda numa pele bem tratada, o tratamento em casa é excelente, tem ácido hialurônico de maneira tópica para aplicar, faz o efeito de fora para dentro. E alimentação e água sempre. Muita água. Muita água para hidratar a pele e ficar do ladinho do ácido hialurônico. Doutora, só posso agradecer e dizer uma coisa para vocês. Bem indicado e bem feito. E é bom, né, Carol? Vale muito a pena. Eu acho que essa troca com o médico é extremamente importante, essa conversa e ir bem informado para a consulta. Por isso a gente quis realizar aí a pauta. É algo que pode mudar e muito essa qualidade de vida mesmo do paciente, como ele se vê, como está ali no momento que, né, a gente sabe que tem aí os conflitos e faz parte. É por isso que a gente tem tantas técnicas e tantas coisas muito legais. Agora, quem gostou, vou agradecer, doutora Carla Bortolotto, dermatologista, está sempre ao nosso Você Bonita. As perguntas que vão chegar, certamente a gente vai respondendo em outras pautas. Não se preocupe, claro que ela volta. Obrigada sempre. Obrigada. Grande prazer tê-la aqui.